Carlos de la Costa, eu queria voltar a esse assunto do elefante branco, que isso preocupa o cidadão, o contribuinte, não é? Vocês, evidentemente, estão vendo essas coisas todas. E tem aí algumas questões que incomodam os jornalistas, por exemplo. Por que se faz um estádio em Manaus e não se aproveita o de Belém, que já existe? Não é? Quer dizer, aí entram as jogadas políticas. Como é que a gente pode escapar disso? Porque não se trata apenas de cumprir prazos, mas também de evitar desperdícios, né? Sem dúvida. Eu acho que a questão do elefante branco, eu acho que existem duas questões básicas a serem analisadas, né? Uma delas é a questão financeira, né? A sustentabilidade financeira do estádio, né? Que evidentemente, o estádio dá lucro ao seu operador, né? A outra questão é a sustentabilidade social desse equipamento. É um equipamento urbano de proporções gigantescas, e eu acho que está tendo um pouco, vamos dizer, uma banalização do nome elefante branco, né? Acho que a gente tem que analisar um pouco com mais cuidado essas questões, não só financeiras, mas potencial social que pode ter um equipamento desse na cidade, potencial de regeneração urbana que pode ter não só o evento, mas o estádio em relação ao bairro da cidade, quer dizer, usar esse equipamento para transformar o bairro e transformar uma cidade, né? Ele deixa um legado que pode ser um legado social, um legado cultural, enfim, um legado arquitetônico que pode transformar até o turismo de uma cidade, né? A escolha de cidades como Manaus e não Belém, ou como Cuiabá, que não tem expressões futebolísticas nacionais hoje em dia, é polêmico, sem dúvida. Eu acho que tem uma questão turística envolvida. São cidades que têm potenciais turísticos que excedem o futebol, que excedem o esporte. Sempre existiu um desejo de trazer todas as regiões do Brasil para a Copa do Mundo, então há uma necessidade de ter uma sede no norte do país e trazer o Pantanal Mato-Grossense para dentro da Copa do Mundo. Eu acho que isso é um fator importante, e existem também, enfim, razões externas, políticas e estratégicas que fogem do nosso controle. Então eu acho que a questão da imprensa criticar o uso do dinheiro público, eu acho que é fundamental. Tem que haver uma fiscalização, um monitoramento e uma cobrança em relação a essa matriz de responsabilidade que foi assinada. Mas eu acho que a questão técnica e de operação de um estádio de futebol que a gente está conhecendo hoje no Brasil, que nunca foi tocado talvez pela imprensa nacional, a não ser críticas em relação ao conforto e à segurança, eu acho que precisa entender um pouquinho mais como que é o financiamento desse processo, como que tudo está intimamente ligado, o próprio saneamento dos clubes, a qualidade do futebol que está sendo jogado, quer dizer, como cobrar o ingresso mais caro se você não oferece o conforto e segurança para o torcedor, como que as torcidas organizadas vão se encaixar nesse novo modelo, como que a questão legal que existe por trás disso, a questão do Estatuto do Torcedor, que está sendo revisto agora. Que vai ter confrontos aí Existem FIFA, confrontos... Mas isso nós vamos cuidar no próximo bloco. Okay. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o segundo bloco do Observatório da Imprensa, que hoje debate a participação da imprensa na trajetória brasileira rumo à Copa de 2014. O Jorge Luiz Rodrigues, eu queria fazer uma pergunta, explorar um pouco essa sua vivência, que é extraordinária, de Copas e Olimpíadas, não é? Sobre uma questão que não aparece muito, porque não é faraônica, mas é muito importante. É sobre a preparação do país anfitrião para ser anfitrião, não é? Isso é extremamente importante. Hoje toda semana eu faço essa viagem São Paulo-Rio. Hoje eu encontrei uma senhora africana em Congonhas que estava desde ontem perdida em Guarulhos. Ela chegou de Portugal, ela falava inglês perfeito, como os sul-africanos falam, falava italiano, mas ninguém disse para ela que ao chegar em Guarulhos ela tinha que se deslocar para Congonhas para pegar o outro avião para ela ir a um destino doméstico aqui. E ela ficou de ontem até hoje perdida no aeroporto, ninguém lhe dando, até que eu parei para conversar e dei alguma orientação, porque não tem balcão de... Isso agora. Tem gente que fala inglês, né? Pois é, não tem gente que fala inglês. Eu queria que você contasse essa coisa, o país se preparar,
para ser anfitrião. Olha, o Diniz, é um desafio tremendo, né? Você vê a África do Sul, é um país que é o número 125 no índice do desenvolvimento humano. O Brasil, 75. Nós estamos 50 posições em melhor posição do que a África do Sul. E a África do Sul apareceu há 2 semanas atrás na segunda posição, né, do índice de desigualdade, e o Brasil em terceiro. Quer dizer, alguma coisa está errada no Brasil para ter tanta diferença entre o índice do desenvolvimento humano e a desigualdade, né? Os campeões de desigualdade. A África do Sul é um país com grandes dificuldades financeiras, né? Um índice de desemprego agora bateu 25,3% semana passada, aumentou no ano da Copa, terminou em dezembro de 2009 com 24,9%. Se imaginava que com a Copa fosse melhorar. Nos 3 primeiros meses do ano aumentou 0,3%, passou para 25,2% e agora apareceu com 25,3% fechando o semestre. Mas tem uma grande vantagem lá, todo mundo fala inglês. Então, aqui no Brasil, nós temos um país praticamente monoglota, vai ser um grande desafio para o comitê organizador e para o país. Eu estava conversando com o secretário do Ministério do Esporte, sexta-feira passada, numa palestra em São Paulo, Alcino Rocha, falando que é uma grande dificuldade você treinar motorista de táxi, funcionário de balcão, hoteleiro. Sobretudo o espírito de acolhimento, não é? Exato, exato. E é muito importante você receber bem. Ter o turista, a primeira impressão é que fica. Isso é um lema da FIFA. Claro. Então, você receber bem, está bem preparado para receber. E a África do Sul teve essa vontade de receber, um orgulho muito grande. Tiveram várias campanhas no país. Sexta-feira, toda sexta-feira havia a campanha Football Fridays, as sextas-feiras do futebol, em que as empresas eram estimuladas a deixar seus funcionários, mesmo que trabalhassem de terno, usasse um blazer por cima e a camisa da sua seleção por baixo. Então, coisas que motivaram o país a se engajar na Copa, e a gente viu um início de Copa realmente fantástico. Com o engajamento popular. Nas cidades que vão receber os Jogos da Copa, a imprensa já adentrou ao gramado. Jornalistas acompanham de perto as reformas nas instalações esportivas, também o andamento das obras de infraestrutura. Os primeiros passos para o acompanhamento da Copa de 2014 começaram já logo depois que o anúncio foi feito de que o Brasil seria o país sede. Para nós, a Copa é muito mais do que futebol. Então, a gente já vem cobrindo todos os assuntos da cidade e do estado que tem uma interferência sobre aí a população, já com vistas em 2014. Um exemplo é o metrô, o projeto do metrô de Porto Alegre, que foi muito debatido principalmente em 2009 e também esse ano, que estava sendo colocado como uma das obras e agora está em aberto, aí, substituído por sistemas viários baseados em ônibus. Outro exemplo de cobertura foi o nosso caderno sobre as obras da Copa, feito no ano passado, já delineando quais obras seriam as mais importantes e o que já estava começando a ficar um pouquinho mais factível em termos de projeto. Para o Estado de Minas, a Copa do Mundo de 2014 e a participação de Belo Horizonte dentro da competição é uma coisa estratégica, é uma coisa forte, que tende a ser, não digo a maior, mas uma das maiores coberturas da história de mais de 80 anos do jornal. Quando foram anunciadas as 12 cidades, nós demos um caderno especial sobre o Belo Horizonte, mostrando todos os ângulos possíveis e imagináveis, econômico, político, esportivo, ângulo de hotelaria, tudo turístico, tudo que possa interessar ao assunto Copa do Mundo.